Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no estudo de número 29, nessa obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Estamos estudando, atualmente, o capítulo de número 13, chamado Reencarnação. E vimos no estudo de ontem o reencontro de Adelino com Segismundo, que está tentando reencarnar, e havia uma resistência de Adelino em recebê-lo, por conta do passado de erros em que um foi vítima do outro. Vimos que Adelino perdoa a Segismundo e por isso uma luz se destaca dele. Na parte final do estudo nós vemos aí que depois de ter perdoado Segismundo, Adelino passa a ter características luminosas que, após a diluição das nuvens escuras do ódio, permitiu-se ver que Adelino é, na verdade, um espírito de condição elevada e nobre. A reflexão que fizemos, então, no último estudo é justamente de como nós podemos estar numa situação espiritual boa, de boa condição, com o coração já voltado para o bem, mas os ódios do passado, as disputas, as rixas podem fazer com que nós mantenhamos uma nuvem de revolta, de perseguição e de ódio, atrapalhando a nossa visão espiritual como Adelino apresentava. Então, depois do perdão de Adelino a Segismundo, Herculano, junto de André Luiz, falou a ele em tom discreto. O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Repito, por isso, tão importante o conselho de Jesus, de perdoarmos os inimigos, de nos reconciliarmos com os adversários antes de realizarmos a nossa oração, a nossa oferta no templo. A reconciliação é necessária para o nosso adiantamento moral, para que nós possamos trilhar um caminho de evolução. Se deixarmos para trás desavenças, mágoas, não conseguiremos alçar voos maiores na espiritualidade. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico, a fim de permutarem impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Vejam então que Alexandre orienta Adelino a repousar, Herculano também, e eles voltariam ao corpo, despertariam do sono, pensando que tudo foi um sonho. Ambos, esposo e esposa, fariam os comentários do que vivenciaram, sem perceber que se tratou, na verdade, de um reencontro espiritual. Cada um, então, dá a coloração mental para os sonhos, para as vivências. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho, não receie coisa alguma. Então eles conseguiram resolver aquele problema da reencarnação de Segismundo. Agora Adelino já aceitava ser pai dele. E
na próxima semana, a contar daquele encontro, ele iria iniciar o seu processo reencarnatório. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigia-se a Herculano, explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Então, Alexandre revela que já tinha acessado os gráficos para a formação do corpo físico que Segismundo utilizaria naquela oportunidade reencarnatória. E esse corpo traria uma doença cardíaca que se desenvolveria quando Segismundo atingisse a maturidade, ou seja, próximo aos 45, 50 anos de idade, justamente pelo mal que fez no passado, fazendo aí pouco caso das emoções, lesando o coração de Adelino no passado, sofreria então as consequências desse ato, vindo com uma doença cardíaca. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Esse conselho serve de alerta, serve de aprendizado para nós. Vejam que Alexandre pede a Herculano que oriente Segismundo no sentido de que a doença cardíaca que ele passaria na próxima encarnação serviria para o seu avanço moral, serviria para ele se redimir perante a lei divina. Então, as expiações, as provas trazem dificuldades, trazem desafios, sem dúvida. Porém, esses desafios, esses obstáculos não significam que nós cairemos novamente, que nós passaremos por esses desafios e, consequentemente, cairemos, falharemos. Pelo contrário, porque o espírito que tem boa vontade no trabalho de elevação enfrenta os obstáculos e não cai novamente. O objetivo da expiação não é fazer com que o espírito caia de novo, mas sim que ele resgate o que fez e enfrente de forma resoluta os desafios para sair renovado, com a dívida paga, se assim podemos falar, e livre do mal que fez no passado. Destaca-se então a expressão boa vontade daquele que enfrenta as expiações e provas. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. Olha a importância de colocar em prática o que a gente estuda aqui, o que a gente estuda todos os dias na doutrina. O aprendiz que realmente aproveita a lição coloca em prática o que aprende. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. As expiações, as dores que passamos na terra não ocorrem porque Deus não nos ama, mas pelo contrário, justamente porque nos ama é que faz passarmos por situações que nos engrandecem. A pessoa com a visão imediatista, materialista, ela não vai enxergar a providência divina nas dores. Ela vai achar que é injustiça, que Deus não existe, que o mundo está entregue ao caos, que é cada um por si e que vige a lei do mais forte. Mas isso é uma ilusão, isso é fruto da visão limitada do materialismo.
é justamente o contrário que acontece. Deus coordena toda a nossa trajetória na Terra. Todo o planejamento reencarnatório é supervisionado por mentores, por uma gama gigante de espíritos bons que nos preparam, nos orientam e projetam, constroem esses gráficos que vão determinar as nossas experiências na carne. Isso tudo fruto da justiça divina, que é recheada de misericórdia e de amor. O objetivo da expiação é o resgate e elevação dos indivíduos, não uma vingança divina. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Vejam que Alexandre informa que a misericórdia divina agirá quando formos fiéis, sinceros a Deus. Quando cultivamos no coração essa fidelidade sincera, sempre há misericórdia. Deus pode determinar que certas dores sejam afastadas. É muito comum nós reencarnarmos com programações diversas de sofrimentos e limitações. Mas se nos dedicamos ao bem, se praticamos a caridade, se realizamos a reforma íntima, Deus afasta muitas dores, porque percebe que nós aprendemos pelo amor e não é mais necessário sofrer certas imposições da lei. É claro que nós não conseguimos afastar todas as expiações. Existem expiações determinantes para que nós reconquistemos a paz de espírito, a paz de consciência, maculada pelos atos infelizes do passado. Mas existem muitas também expiações e provas e limitações no corpo físico que são afastadas se nos dedicarmos ao bem. Entra nesse momento a misericórdia divina, conforme Jesus ensinou, e Alexandre reitera aqui. A misericórdia afasta muitas dores se estivermos com o coração sincero e fiel ao Senhor. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Então, num dia que ia acontecer ali a ligação do espírito com o corpo, na fecundação do espermatozoide com o óvulo, no momento adequado de ligação do espírito com o corpo físico, eles voltariam a se encontrar. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem encetados. Então vejam que Alexandre já combinou com os engenheiros, com os construtores da vida, a disposição dos cromossomos que gerariam o corpo físico de Segismundo. Por isso ele estaria presente no momento da ligação desse corpo físico com o espírito reencarnante. Separamo-nos. E eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Notem as palavras fortes que André Luiz se utiliza para falar da sua curiosidade. Primeiro ele diz: eu estava torturado de curiosidade. E que essas interrogações perturbavam, atormentavam o seu espírito. Ele tinha muitas dúvidas do porquê Adelino e Segismundo foram ajudados a se reconciliar antes da reencarnação. André Luiz está refletindo aqui porque houve toda essa movimentação na espiritualidade para reconciliar Segismundo e Adelino, ao invés de providenciar a reencarnação forçada e que eles se reconciliassem na Terra. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado
necessitado, sem quaisquer delongas, vejam que André Luiz repete a dúvida que ele já tinha apresentado antes. Na cabeça dele, Segismundo tinha que ser encaminhado à reencarnação forçada, sem maiores demoras, sem quaisquer delongas. Ele não entendia por que os planejadores da reencarnação de Segismundo adiavam essa reencarnação para que ele se reconciliasse com Adelino I. André Luiz pensava ser melhor direcionar Segismundo à reencarnação para depois eles se reconciliarem. Ele pergunta: por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Olha só. Ele está perguntando por que Alexandre, Herculano e todos eles ali tinham tanto carinho com Adelino, se ele tinha que estar orgulhoso de participar da reencarnação de Segismundo. Vejam que André Luiz exige um raciocínio de Adelino que ele não estava pronto a dar. André Luiz queria que Adelino demonstrasse cooperação, satisfação em ajudar numa obra sublime de redenção entre ele e Segismundo. Mas a gente sabe que não é assim, né, que funciona. Nem todo mundo tem essa visão espiritual, nem todo mundo compreende a tarefa importante de participar na reconciliação. Então, por isso, Adelino precisava ser chamado para enxergar a vida espiritual com uma visão mais ampla. Nós vimos aqui que Adelino estava com uma visão muito limitada. Já estava descontando na esposa e no filho o seu mau humor por sofrer a perturbação da presença de Segismundo. Então, a estratégia mais eficaz não era, de fato, direcionar Segismundo à reencarnação. André Luiz insiste: não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Vejam que ele está com a ideia de reencarnação forçada. Quebrar as resistências à força para que Segismundo reencarnasse. Alexandre, então, ouviu André Luiz pacientemente. Mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. Então Alexandre já dá uma lição a André Luiz. André, é normal você pensar assim, porque você não está acostumado a trabalhar no serviço de intercessão, de auxílio, de socorro espiritual. Cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Cada um pensa de um jeito. Eu falei agora há pouco que André Luiz exigia de Adelino uma visão ampla, que ele percebesse que ele estava participando de um processo de redenção e por isso tinha que se sentir honrado em receber Segismundo. André Luiz exigia que Adelino pensasse assim. Alexandre está explicando: André, cada um tem seu mundo, cada indivíduo tem sua mente como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Então, mais uma vez, para facilitar o entendimento, Alexandre se utiliza de uma figura, de uma alegoria. Ele compara a mente humana a um céu. Esse céu pode expressar a luz do sol, a chuva que limpa, mas também pode apresentar tempestades, raios, faíscas destruidoras. O mesmo céu pode apresentar esses dois momentos. Assim, a mente humana também. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem.
Então, da mesma forma que o céu apresenta paz quando a luz do sol lhe atravessa, também apresenta desespero, destruição, quando há uma tempestade com raios. A mente humana também. Nós podemos direcionar para as células uma ordem harmônica, uma ordem de equilíbrio, e também podemos emitir ondas de destruição, raios magnéticos destrutivos para as células. Exigir então que Adelino aceitasse a força Segismundo acarretaria na emissão por parte de Adelino de raios destruidores que influenciariam no corpo em formação de Segismundo. Faria mal a ele, isso se não ocasionasse num aborto espontâneo. Então é necessário primeiro dissipar essa tempestade, esse ódio, para depois possibilitar a reencarnação. Senão, Segismundo poderia sofrer ataques pela mente perturbada de Adelino no seu corpinho físico. Alexandre ensina: o pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Olha só, Alexandre está indo além do que eu falei. Eu disse que, se forçasse a reencarnação, Adelino poderia prejudicar o corpo de Segismundo. Alexandre está indo além porque ele informa que Adelino já estava destruindo a substância da hereditariedade ainda na bolsa seminal, ou seja, a informação que carrega ali o espermatozoide para a formação do corpo já estava sendo lesada pela mente de Adelino. Com o ódio que ele sentia por Segismundo, ele já destruía as células responsáveis pela formação do corpo físico quando possibilitasse a gravidez de Raquel. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. E quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Então, por mais que ele realizasse o ato sexual com a sua esposa, possibilitasse a reprodução, aquela disposição mental dele intoxicava as células responsáveis pela formação do corpo, da reprodução. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Como Segismundo estava vinculado a Adelino, eles não podiam simplesmente tratar, ajudar Segismundo. Era necessário alterar o quadro mental de Adelino, despertando valores afetivos para que ele parasse de enviar tóxicos pela mente, destruindo as células responsáveis pela transmissão dos genes, dos cromossomos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Então, com a intervenção de Alexandre, Herculano e companhia, Adelino não iria mais prejudicar o corpo físico. Pelo contrário, agora ele iria protegê-los, proteger os elementos responsáveis pela procriação. Vejam a importância da ação magnética de Alexandre e do encontro proporcionado pela espiritualidade para providenciar a reconciliação dos dois. Se não houvesse essa participação ativa dos mentores, a reencarnação não poderia acontecer, porque Adelino iria impedir,
e se ele não conseguisse impedir, iria prejudicar e muito a formação do corpo de Segismundo, destruindo as células responsáveis pela procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. André Luiz entendeu, então, por que era necessário baixar a guarda de Adelino, alterar seu quadro mental para que ele ficasse mais humano. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. De novo, Alexandre ensina André Luiz. Nós podemos tomar providências mais diretas, mais rápidas, porém, no plano espiritual superior, cultiva-se o culto do maior esforço, do maior aprendizado, não do menor esforço. No plano espiritual em que se busca a elevação, ninguém quer cortar caminhos, ninguém quer o caminho mais rápido para resolver problemas. O princípio que vige nesses locais, nessa vibração, é do maior esforço possível, do maior trabalho que se possa fazer para resolver conflitos. Ninguém quer cultuar o menor esforço, como nós vemos aqui na Terra. As pessoas geralmente querem fazer tudo de qualquer jeito, rápido, para poder retornar ao lazer, aos prazeres. Os trabalhos são feitos de qualquer jeito, a fim de que o menor esforço seja cultuado. Não é assim que funciona lá. Não existem milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Então, Alexandre ainda ensina que, além de não adotar o menor esforço, eles ensinam a prática do amor não por necessidade religiosa, mas porque a própria vida assim exige. Vejam que a lei divina não está interessada em religião, em rótulo. Importa a prática do amor, não importa a essência religiosa. Quando eles ensinam a prática do amor como uma necessidade do ser humano, não é porque adotaram alguma religião específica, mas porque é a própria vida criada por Deus que assim exige. As leis divinas exigem a prática do amor. No curso de seus esclarecimentos, alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo, mais extensamente, respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. Então André Luiz diz que aquele assunto interessava muito a ele, a questão da sexualidade como um trabalho sagrado, um objetivo sagrado de reprodução, de reencarnação, de união entre o casal. Então, por isso ele queria saber mais. Portanto, fez inúmeras perguntas a Alexandre. Este último não se mostrou surpreendido, ouviu todas as perguntas de André Luiz com serenidade imperturbável. Quando André Luiz se colocou na atitude de expectativa, Alexandre então respondeu. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Então ele já começa dizendo
que ele não pode se aprofundar nesse tema, sexo. Por quê? O sexo tem sido aviltado pela maioria dos homens reencarnados. A maioria das pessoas aqui na Terra aviltam o sexo. Por isso, ele não poderia, por enquanto, explicar com mais profundidade esse assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Nossa. Alexandre simplesmente está dizendo que a maioria dos indivíduos que se relacionam sexualmente aqui na Terra se assemelham mais aos animais, às vinculações irracionais dos animais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Ou seja, as pessoas buscam o sexo não com o objetivo sagrado da reprodução e da troca de energias entre pessoas que se amam, mas sim como os animais, com uma inconsciência criminosa, com uma indiferença sistemática às leis divinas. A lei divina criou o sexo como uma forma de reprodução e troca de energias saudáveis entre um casal que se ama. Mas o homem aviltou essa energia e avilta todos os dias, tratando com indiferença, cultuando o sexo desvairado, a pluralidade de parceiros, a banalização do ato sexual. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Ele não vai nem falar sobre isso. Ele só citou que a gente faz isso aqui na Terra. Mas ele não vai fazer comentários. Trata-se de um domínio de semi-brutos, no qual muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. Então ele diz que quem faz isso, quem banaliza o sexo, está agindo como um semi-bruto. E muitas vezes são pessoas inteligentes, com uma intelectualidade adiantada, elevada, mas com a moralidade em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Então ele está dizendo que apesar de como a humanidade leva o sexo, existem trabalhadores, construtores, que também trabalham nessa área para proporcionar reencarnação, para proporcionar a formação dos corpos que receberão os espíritos reencarnantes. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. Então, esse trabalho dos construtores é feito em massa, em grande quantidade, num mecanismo ainda primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Ele está dizendo então que o amor no sexo é raro na Terra. Olha só, é como um ouro difícil de ser encontrado na rocha. Ele está explicando que todos os servidores espirituais responsáveis pela reencarnação e que trabalham com a energia sexual aqui na Terra para possibilitar a reprodução, a reencarnação, não encontram amor na grande maioria das relações sexuais aqui na Terra. O amor é como um ouro quando o assunto é sexo aqui na Terra. Olha o alerta que Alexandre está nos dando, hein? De como estamos levando a energia sexual, como estamos se utilizando dessa energia aqui na Terra. Porque o elemento amor
É raro. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Então ele falou primeiro da grande maioria, que pratica o sexo como animais irracionais, não dando qualquer relevância para o aspecto divino do ato, e muito menos qual o objetivo sagrado da relação, explicando que a grande maioria age como semi-brutos, sendo muito rara a presença do amor. Agora ele vai falar do casal que realmente se une sexualmente com amor. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Então, o casal que realmente se ama e se utiliza da união sexual de forma sagrada, eles terão equilíbrio nesse relacionamento e se utilizarão da força criadora, não somente para a reprodução, criando filhos, mas também para a criação de obras, de realizações generosas para a alma de ambos. Então, como eu disse antes, é uma permuta de energias perispirituais, um casal que se ama. Os seres que praticam a união sexual sem amor, sem afeto, meramente com interesse físico, não há permuta energética, pelo contrário, há um gasto de energia. Por isso, o cansaço, o esgotamento das pessoas que exploram a sexualidade de forma desequilibrada. Se esgota a energia, se deixa de utilizar a energia sexual como criadora e passa a ser um desperdício de energia, trazendo inúmeros problemas para a pessoa. O casal, porém, que reconhece o fator sagrado do ato, que o realiza para essa permuta de energia e para criar, se alimenta, renova e cria realizações na Terra. Alexandre então fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. Então ele reitera, o sexo não é somente para a procriação. Há um objetivo sagrado do Criador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. Ele repete, procriação é só um dos objetivos da relação sexual. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus, não pode criar vida superior em parte alguma. Olha como ele fez a ligação da energia sexual com a criação. O espírito que odeia ou que está numa posição negativa não consegue criar vida superior. Por isso que utilizar-se da energia sexual de forma desequilibrada não acarreta na criação de vida superior. Pelo contrário. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explicado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu, após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Então, para explicar melhor o que ele está dizendo, o que ele está ensinando, ele vai deslocar a concepção do sexo dos órgãos sexuais. Ele vai demonstrar que essa energia não está somente nos órgãos sexuais. Por isso que ele põe, não está ali tão somente nos órgãos. Está ali também, mas não só nesses
órgãos. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Então vejam que o sexo não é somente para a procriação e não está vinculado somente aos órgãos sexuais. Ele também é uma forma de se emitir e de receber energia. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Evolui. Toda manifestação sexual evolui junto com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho de equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Então, quem está mergulhado na sexualidade animalizada vai colher sensações. Quem, porém, utiliza a energia sexual de uma forma sagrada, de uma forma equilibrada, vai colher experiências proveitosas, oportunidades de retificação, vai colher força, conhecimento, alegria e poder. Percebam que a energia é a mesma, porém, cada um se utiliza de uma maneira própria, de acordo com a sua elevação. Quem está mergulhado no charco do corpo físico e das sensações, só vai colher essas sensações do ato sexual. Quem, no entanto, está elevado, colhe muito mais do que sensações. Harmonizando-nos com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. É como se nós observássemos a energia sexual como uma energia criadora e víssemos no próprio Deus a manipulação dessa energia, porque Deus é criador. Se a energia sexual cria, é porque há uma manipulação nesse sentido pela espiritualidade. Nós também podemos utilizar a energia sexual como criadora, indo além do ato, indo além do envolvimento dos órgãos sexuais, mas sim na mente humana, na manipulação mesmo da energia para criar, para realizar trabalhos, porque a energia sexual tem essa característica de dar esse ânimo ao indivíduo, dar uma vontade mesmo de criar. Ela é uma fonte criadora. Por isso que muitas pessoas que não podem realizar ou não encontraram alguém para unir-se também sexualmente, podem redirecionar a energia, indo além das vontades sexuais para a força criadora. Alexandre está dando um cenário muito mais amplo para a energia sexual, indo até mesmo à criação divina, para demonstrar que é uma energia que nós podemos direcionar para a criação. As palavras de Alexandre abriam-se novos horizontes no meu pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental. Então é natural a gente aqui na Terra sempre colocar o sexo como algo inferior, porque nós fomos ensinados, principalmente pela crença católica, que sexo é pecado. Então nós trazemos essa noção do sexo como algo pecaminoso. Agora que nós vamos nos desvencilhando, não no sentido de vulgarizar, não no sentido de banalizar,
Não no sentido de tornar o ato sexual algo que deva ser estimulado de todas as formas com qualquer pessoa. Pelo contrário, como nós vimos até agora, Alexandre sempre enfatiza que a energia sexual deve ser trabalhada entre pessoas que se amam, que têm um compromisso, e não com qualquer pessoa de forma banal, porque isso é característica animal da grande maioria dos encarnados. Quem se utiliza da energia sexual de forma sagrada já entendeu que a energia sexual tem uma fonte criadora no campo mental e, por isso, saberá utilizá-la com mais sabedoria, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Olha que interessante. Ele primeiro propõe de substituirmos união sexual para união de qualidades. Agora ele diz, essa união de qualidades entre os planetas chama-se magnetismo planetário de atração. Entre duas almas, a união de qualidades se chama amor. Então percebam que quando duas almas se amam, a união de qualidades, também chamada de união sexual, ocorrerá naturalmente como algo divino, como algo da lei. Então, não somente para a procriação, mas para atestar o amor existente entre dois seres que vieram com um compromisso, que reconhecem a função sagrada do sexo. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Então Alexandre fez toda essa explicação para demonstrar que o sexo não é somente exercido na função dos órgãos do aparelho do corpo físico, dos aparelhos sexuais. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. Percebam que ele se utiliza da energia sexual para explicar a criação, a força criadora, indo além da função da paternidade, da maternidade, da procriação. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Então vejam, a troca de energia sexual, que Alexandre também colocou como troca de energias de qualidades, é utilizada pelos artistas, pelos cientistas, por aqueles que desenvolvem a virtude, mas num plano diferente. A energia é a mesma, é a energia criadora, é a energia que estimula os indivíduos a criar, a se elevar, a se adiantar no plano moral. A diferença é que esses indivíduos se utilizam da energia sexual em outro plano, em esferas superiores, para trazer criação, cada um na sua área. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras, as fecundações físicas, exigem as disposições da forma, a fim de atenderem a exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. Então ele está dizendo, o sexo tem essa primeira função no mundo físico, né? Da fecundação no mundo físico. Aí ela vai exigir um corpo específico, as exigências da vida mesmo, naturais, para se produzir a fecundação. As segundas, porém, ou seja, as fecundações
chamadas psíquicas ocorrem sem a necessidade do caráter das limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Então a mesma energia criadora também realiza uma espécie de fecundação psíquica, em que não está mais se falando de ato sexual, mas sim de manipulação da energia criadora do sexo, da energia sexual, não limitada aos órgãos, mas sim oriundas da mente. E aqui é necessário explicar para não se fazer uma confusão. Alexandre não está dizendo que espíritos se utilizam do sexo para criar no mundo espiritual, para resplandecer a sua alma num processo de criação. Não é o sexo, porque o ato sexual ele é realizado aqui na Terra com o objetivo da procriação e da união, como já falamos. O que Alexandre está explicando é que a mesma energia criadora que há no sexo é utilizada pela espiritualidade superior. Eu entendo necessário explicar isso para ninguém achar que espíritos superiores ficam pensando em sexo. Não é no sexo. É a compreensão de que essa energia, que também participa da formação de corpos na Terra, da fecundação, da relação sexual, também pode ser utilizada para criar. E é utilizada para criar no plano extrafísico, nos domínios da alma, num processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, ao amor de Deus, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Olha só. Olha como a explicação de Alexandre tem toda uma ligação do início ao fim. Tem todo um encadeamento de ideias. Primeiro ele explica a função sexual, que também existe no plano extrafísico, substitui o termo relação sexual para relação de qualidades, essa permuta, essa troca de qualidades, e agora ele está dizendo que toda vez que buscamos a divindade, toda vez que sentimos sede do divino, que sentimos essa necessidade de buscar Deus, nós estamos buscando essa troca de qualidades com as esferas do universo. Nós estamos buscando o princípio fecundante da vida. Por isso ele faz essa relação, fecundação, energia sexual, troca de energia, com a mesma energia da divindade com a criatura. Pode parecer complexo, e de fato é um pouco complexo, mas Alexandre deixa um pouco mais claro para nós quando demonstra que a energia sexual ela tem essa amplitude na sua visão. Não somente aqui na Terra, com a visão limitada do agora, mas numa visão mais ampla de criação, de busca do nosso Criador maior, que também criou e sempre cria, da mesma forma que Alexandre demonstra a força criadora mesmo da energia sexual. Finalizamos então mais um estudo. E merece a reflexão, cada um de forma individual, sobre como estamos utilizando a energia sexual, como estamos direcionando no campo mental principalmente, a fim de evitar a banalização, a fim de evitar a prática desregrada do ato sexual, como se estivéssemos criando. A criação, a energia criadora, só vai estar presente no casal que se ama, que está realizando uma troca de qualidades, como Alexandre demonstrou aqui. Agradeço então a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que continue a nos abençoar com essa energia, para que absorvamos
o entendimento necessário das lições lidas aqui, divididas por Alexandre e outros mentores, a André Luiz e a nós outros também aprendizes, para que saibamos utilizar das energias criadoras nas artes, nas ciências, no desenvolvimento das virtudes, dando dignidade à relação sexual, à utilização da energia sexual e, principalmente, na ampliação da nossa visão, para que ultrapassemos os valores mesquinhos e passageiros da Terra, abandonando a prática animalesca, não só dessa energia, mas de todas as outras que ditam as relações humanas, a fim de que busquemos também a nossa elevação espiritual, o nosso direcionamento de energias para a reforma íntima, para o exercício do amor ao próximo, já que vimos aqui a necessidade da presença do amor para que toda troca seja divina. Pedimos então que essa paz, essa energia de purificação, de santificação alcance os nossos amigos, familiares, desconhecidos, adversários ou inimigos, para que passemos pela terra de uma maneira mais equilibrada, avançando pouco a pouco nos assuntos da alma, a fim de que atinjamos a mesma vibração dos amigos espirituais, dos mentores, dos guias, e eles continuem a nos apontar o caminho que leva ao Cristo. Que Maria Santíssima, Mãe das Mães, continue a abençoar e envolver a terra e nos inspirar a cada dia, a fim de atingirmos a nossa elevação espiritual. Obrigado, Mãe Santíssima, por tantas bênçãos, por tanta luz, pelo perdão das nossas ofensas e por orar por nós, agora e na hora da nossa morte. Graças damos a Jesus Cristo, nosso Salvador, e que os nossos corações e mentes estejam vinculados com o amor divino, exemplificado pelo Mestre, quando veio em carne para nos orientar, nos ensinar e nos guiar até hoje nos caminhos que levam ao Pai. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.